Eu sou o André Moore, banker responsável pela cobertura do agronegócio dentro do Bradesco BBI. E hoje vamos falar sobre um tema que tem demandado muita atenção no setor do agronegócio: a crescente demanda global por biocombustíveis, que tem tornado bastante evidência a produção de etanol já bem tradicional no Brasil. Nesse contexto, a gente trouxe hoje aqui um dos grandes produtores de etanol de milho, que deve ser o segmento dentro do etanol que mais cresce no Brasil. Temos hoje conosco aqui o Moacir Júnior, que é o CFO da Enpasa. A Enpasa hoje é o maior produtor de etanol de milho do Brasil, produzindo 3,3 bilhões de litros de etanol e faturando mais de 12 bi de reais. Seja bem-vindo, Júnior. Obrigado, André. Obrigado, Bradesco. Júnior, a turma que já conhece você um pouco Enpasa, mas eu acho que vale a pena sempre você falar um pouco sobre a Enpasa, a história dela, o tamanho que ela tem, só para a gente contextualizar um pouco antes da gente falar do setor de biocombustíveis e da dinâmica que está seguindo aqui. Então, se quiser fazer uma introdução sobre a Enpasa. Perfeito. A Enpasa começou há 15 anos no Paraguai. Nós temos 2 usinas lá já, sempre com etanol de milho. No final desses 12 anos, 13 anos, o seu José, que é o dono da empresa, resolveu empreender aqui no Brasil. O mercado do Paraguai já estava pequeno, né, para o grupo, e nós viemos para a nossa primeira usina em Sinop. Logo depois a gente foi já para a segunda usina, que foi Nova Mutum. Todos eles foram projetos, nossos projetos em geral, eles são construídos de uma forma como se fosse um Lego. Então a gente consegue expandir bem rapidamente as indústrias. E assim foi feito, expansão sobre expansão. Sinop hoje já é a maior usina individual de produção de etanol no mundo hoje, passando até a maior usina dos Estados Unidos, que é uma bem grande, de etanol de milho também. Sendo que os Estados Unidos é o player tradicional disso aqui, né? De etanol de milho. O maior produtor mundial de etanol de milho, e foi o precursor, né? Sim. Foi o primeiro que começou esse setor de etanol de milho. Não, bacana. Júnior, pegando um pouco do gancho aqui, né, da introdução que eu dei, da história da Enpasa, né? Assim, o Brasil é conhecido como um grande produtor de etanol de açúcar, de cana-de-açúcar, e que tem tido uma produção estável, né? O ganho de produção que a gente tem visto nos últimos anos vem do etanol de milho, né? Muita gente, até alguns players tradicionais do setor sucro energético, olhando para o etanol de milho. Por que isso, né? Qual que é a vantagem do etanol de milho? Por que a gente está vendo uma expansão tão grande, né? Quais são os benefícios desse etanol de milho? Se puder explicar um pouco o modelo de negócio, as vantagens competitivas que vocês estão tendo, né? Por que tanto sucesso que vocês veem dentro disso aqui, né? E vocês são uma companhia que está investindo mais no setor, né? Então, você está investindo mais é porque você vê mais demanda por etanol de milho. Se pudesse dar uma pincelada nisso, acho que seria super rico para a gente. Então, a gente acha que o principal fator de competição, eu acredito que seja um pouco do CAPEX, porque as usinas de cana, normalmente, elas têm cana própria, então elas têm que fazer, de tempos em tempos, tem que trocar o canavial. Então você tem um investimento muito grande na manutenção da sua matéria-prima. No caso do etanol de milho, a gente procura as regiões que mais têm produção. No caso, nós temos 2 usinas já no Mato Grosso, né? Temos agora mais 2 usinas, uma agora que começou agora, foi lançada agora, de Sidrolândia. A de Dourados já está trabalhando. Então, o que a gente vê, a quantidade de milho e biomassa, eu acho que são os fatores assim mais importantes no setor do etanol de milho. Onde você tem biomassa e produção de milho, você consegue colocar uma indústria lá. Então, no final, quem faz o CAPEX agrícola é o produtor, né? É o produtor. E você tem mais flexibilidade na planta? Como que funciona a dinâmica da planta, né? A planta, basicamente, a gente trabalha com extração do etanol via enzimas. A gente não trabalha com químicos. Algumas empresas do setor preferem trabalhar com a parte mais química. A gente usa enzima. Isso faz com que a gente tenha o DDGS, né? A grande maioria das usinas hoje de etanol fazem só o DDG. E a gente tem para o público o que é o DDGS. Então, o DDGS é um subproduto do etanol. Quando a gente faz a moagem do milho, isso vai para um decanter, né, onde tem as enzimas. Essas enzimas trabalham o produto. Uma parte delas se torna etanol e o farelo que sobra é uma importante proteína animal. Então, a gente hoje vende isso para a indústria de ração em geral. Temos também, dentro desse processo, você consegue também extrair o óleo,
que é uma coisa importante. Por ser uma extração via solvente, via enzimas, a quantidade de óleo ela é maior, tá, do que se você estivesse fazendo uma extração via químicos. O volume de óleo é bem relevante. E você tem também o vapor, que se torna energia. O que as usinas de cana fazem com o bagaço, a gente trabalha com o vapor das nossas caldeiras. Então, a gente também tem a nossa energia própria. Entendi. Então, na sua visão, a competitividade ela vem do fato de você usar menos capex. É uma indústria que você pode fechar também, né? Então, se o preço não está correto, você não tem prejuízo de não produzir. Pode. Né? E você tem outros subprodutos que também têm liquidez, né? Como a ração, né? Que sai, o óleo. DDGS e o óleo. Exatamente. Não, bacana. E aí, pegando de novo esse tema aqui, falando sobre o contexto global, né? Porque, como a gente mencionou, o etanol está aí faz muito tempo, né? Porque agora, nos últimos anos, o etanol começa... Não estou nem falando só do etanol de milho, né? Estou falando do etanol em geral, começa a ter mais demanda, né? O que está acontecendo no mundo para o etanol começar a ser tão demandado assim? Por que vocês continuam vendo essa demanda só crescer, né? Que estimula vocês a investir em mais plantas e ser mais competitivo? É muito importante essa pergunta. Eu acho que a descarbonização que o mundo está passando, eu acho que foi o principal drive disso daí. O Brasil, dito isso por vários cientistas, né, pessoas que realmente estudam, eles dizem que o Brasil não precisaria de um carro elétrico, que ele já tem o etanol, que consegue fazer essa transformação, né, de uma forma mais limpa, inclusive. E agora os apelos que você começa a ver com a entrada efetiva do hidrogênio. Então, hoje, com o etanol, você consegue fazer o SAF mais etanol mais hidrogênio. O SAF é o combustível de aviação. Exatamente, exatamente. Então, o etanol mais o hidrogênio você faz SAF, você consegue fazer também o HVO, que é do óleo de milho, que é um diesel, outro produto. Que é o diesel que verde. É o diesel verde, exatamente. Não é biodiesel, né? É um diesel verde. Não é o biodiesel. Porque o que eu aprendi é que o biodiesel ele é uma molécula diferente. Exatamente. O HVO é a mesma molécula do diesel, só que ele vem de... Verde. Verde. Você pega o óleo, você tira as moléculas de oxigênio, legal, coloca o hidrogênio e você transforma isso em HVO. Outra coisa que é importante também nessa mudança, a gente consegue fazer também o metanol. Então, com o etanol, com o vapor dele, mais o hidrogênio, você consegue fazer o metanol. Aí seria realmente o metanol verde. E você tem mais uma coisa também importante, que é a amônia. A amônia também vem desse processo, que é o etanol, o vapor do etanol, mais o hidrogênio, você consegue fazer a amônia, que é um adubo verde também. Nossa, super bacana. Então, você tira 100% do milho, acaba virando produto no final. Do etanol como um todo, né? Como você bem falou assim, quando você fala do etanol em geral, né? Não só do milho, você pode usar o mesmo processo para o etanol de cana também. Entendi. E aí, em cima dessa pergunta, né? Por que o Brasil tem se destacado tanto, né? Quais são as vantagens competitivas que a produção brasileira tem, que o produto brasileiro tem, comparado com o resto do mundo? De novo, o que você falou, os Estados Unidos faz etanol de milho há muito tempo. Sim. Né? Algumas décadas, pelo menos. Né? Sim. Por que a gente está ganhando esse market share? Por que a gente está ganhando esse espaço? Eu acho que por conta da abundância de matéria-prima, né? Eu acho que o etanol, ele veio, principalmente do milho, né? Ele veio para agregar mais para o produtor. Eu me lembro bem no Mato Grosso, quando a gente começou lá com a primeira planta de Sinop, você tinha uma safra de aproximadamente 18 milhões de toneladas, que invariavelmente o produtor era uma segunda safra e ele teria que vender isso a preços muito baixos. Com as indústrias de etanol chegando, e não foi só a Impasa, né? O que aconteceu? Você tem uma certa segurança ao produtor. A safra hoje do Mato Grosso é 55 milhões de toneladas. Nossa, então isso aumentou exponencialmente. Então a gente acha que isso daí é um fator que traz segurança para o produtor de milho. Interessante. E olhando os próximos... De novo, assim, a impressão que a gente tem é que é um mercado que vai se transformar mais ainda, né? Principalmente por causa dos biocombustíveis adicionais que você falou, né? O SAF, HVO, toda essa tecnologia que principalmente na Europa e nos Estados Unidos consegue ser consumida, né? Como mandatos de descarbonização que eles têm, né? Você olhando para os próximos 5 anos, onde você vê o setor e onde você vê a Impasa nesse contexto? Eu acho que o setor ele vai estar meio na vanguarda
desses produtos novos. Por exemplo, há pouco tempo atrás, uma indústria grande, relevante, já comunicou que recebeu a primeira certificação, né, para fazer SAF e com etanol também. Então a gente acha que o setor de etanol ele vai crescer ainda muito, mas muito mesmo, principalmente nesses produtos, que são os produtos que vão, com certeza, vão ser o principal veículo de descarbonização, a gente acredita. E a Enpasa nesse contexto? A Enpasa eu acho que vai estar provavelmente uma das primeiras aí. A gente já está com esse, mas como eu disse, nós estamos com esse projeto já da segunda planta de Sidrolândia, temos mais alguns projetos que já estão na fase de desenvolvimento. A gente tem se preparado bastante para esse momento, quando o hidrogênio efetivamente entrar, que o hidrogênio ainda é uma produzir hidrogênio é uma coisa que demanda muita energia, é uma coisa muito cara ainda, mas as coisas estão andando muito rapidamente nesse setor. Então, a gente acha que a Enpasa vai estar muito bem preparada quando isso começar efetivamente a ser desenvolvido. Qual é o market share que vocês têm hoje da produção final? Hoje nós temos aproximadamente 12% do ciclo Otto brasileiro. O ciclo Otto é tudo etanol e gasolina. E gasolina. É bastante. É bastante coisa. Vocês são o maior player de longe no final. Hoje a gente é o segundo maior player. É o segundo maior player. Isso. De etanol em geral, não de milho, né? De etanol como um todo. Etanol como um todo. De milho a gente é o primeiro. A gente é o primeiro da América Latina também, né? É o maior produtor da América Latina. E Sinop, passando agora por essa... A gente está fazendo a expansão de Sinop, é uma coisa interessante, né? Sinop vai ser a maior usina de etanol de milho do mundo. Nós vamos produzir aproximadamente 12% a mais do que a maior, como usina, não como grupo. 12% a mais da maior usina americana. E uma curiosidade, esse etanol ele fica mais no Brasil ou vocês exportam? Como que é a quebra desse etanol no final? Então, a gente hoje em dia, nós temos procurado um pouco mais do mercado externo também. O nosso forte, o nosso grosso é mercado interno. O consumo do brasileiro para etanol é um consumo bastante relevante, né, com as misturas. Os governos têm procurado aumentar um pouco essa mistura justamente por conta desse apelo de descarbonização. Então, a gente tem procurado alternativas que não seja mercado interno, porque a nossa produção hoje em dia, com as próximas usinas, vai ficar muito grande. Então, a gente tem procurado, temos vendas já feitas para a Ásia, temos vendo algumas vendas para a Europa. Então, a gente tem procurado um pouco mais também do mercado externo. Interessante. Júnior, assim como última pergunta aqui, nada de uma provocação, né? A gente sempre pede para os nossos clientes, amigos aqui, passar uma mensagem para o público, né? E no contexto do seu business ainda, que é um business que está mudando bastante a cara de combustão aqui no mundo, né? Então, se puder falar para o nosso viewer aqui, que tipo de posicionamento você acha que ele pode esperar do combustível, qual que é a mensagem para os próximos anos desse tipo de indústria, eu acho que seria importante aqui. Eu acho que a mensagem que a Enpasa passa, eu acho que é uma mensagem interessante, né? É uma empresa de dono, né? Não é ainda um grande grupo, né? Mas, assim, ele passa para a gente, né? O seu José, ele passa para a gente aquele negócio, sonhe, porque o sonho é uma coisa que faz você mover as coisas. Isso foi um começo no Paraguai, que é um país pequeno, bem pequeno, e foi uma coisa que ele viu e falou, nossa, eu acho que tem chance disso aqui andar. E tá aí, já somos no Paraguai a 6ª maior companhia do país. Aqui no Brasil, a gente está aí 2ª maior produtor brasileira de etanol, independente da matriz. E esse sonho, o seu Zé conseguiu arrebanhar pessoas que são muito profissionais. O grupo que está com ele hoje em dia, eu acho que cada um dentro da sua área, eu não consigo ver pessoas mais capacitadas. Então, eu acho que a mensagem que a Enpasa passa é: os sonhos são possíveis, entendeu? E a Enpasa, eu acho que é um dos carros-chefes desse negócio. O sonho é possível. Muito bacana, Júnior. A gente é super entusiasta aqui da indústria. É uma coisa inovadora, num país que cresce muito, num segmento que cresce muito, né? Então, parabéns, muito obrigado por participar aqui do nosso canal de YouTube e
ficamos à disposição. Nós que agradecemos. Obrigado pelo Bradesco, obrigado, André. E qualquer coisa pode chamar. Estamos à disposição. Pode deixar, obrigado. Pessoal, continue acompanhando conosco os nossos vídeos no nosso canal do YouTube. Muito obrigado.